episódio que nós estudamos dessa série foi Propósitos do Deserto, parte 1 e parte 2, inclusive está lá no nosso canal do YouTube, é só você entrar lá no YouTube e digitar Igreja Batista Castro Alves, e aí você vai na aba de ao vivo, e lá vai ter todas as nossas lives salvas. Se você não assistiu a primeira parte, a parte 2, te convido a assistir para você entender um pouco melhor o contexto da nossa série. Mas de maneira bem resumida, o que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos que para Israel o extraordinário era a terra prometida, mas para nós o extraordinário é Jesus. Ele é a nossa verdadeira herança, Ele é o nosso descanso. Assim como Deus libertou Israel do Egito, Jesus nos libertou dos nossos pecados. Mas a gente tem aprendido que antes dos israelitas chegarem à terra prometida, eles precisaram passar pelo deserto, um lugar de aprendizado, um lugar de transformação, e nós aprendemos que o deserto, ele não é um erro no caminho, mas faz parte do plano de Deus para o seu povo. E nós aprendemos nesse primeiro episódio que os propósitos de Deus para a gente no deserto são esses aqui. Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, o deserto ele revela o que está dentro de nós e nos ensina a depender inteiramente de Deus, mas também Deus nos leva ao deserto para nos capacitar. Ele não quer apenas nos dar algo, mas nos capacitar para receber e sustentar o que Ele tem para nós. Mas também Deus nos leva ao deserto para se revelar a nós. A promessa é incrível, é maravilhosa, mas o maior presente não é a terra prometida. O maior presente é o próprio Deus caminhando conosco. Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa jornada do Egito à terra prometida. E eu quero hoje então estudar com vocês esse episódio, né? Por que que nós não avançamos? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que não. Aqui, por que que não avançamos? Esse é o episódio dessa noite. E eu quero começar o episódio de hoje te fazendo uma pergunta. Você, em algum momento da vida, já se sentiu parado? Já se sentiu estagnado? Como se estivesse dando voltas, mas você não sai do lugar? Isso já aconteceu com você? Diz que sim, para eu não me sentir sozinho aqui. Já? Ah, que bom. Ufa, que alívio, né? Pensei que era só comigo que acontecia. Você já teve a sensação de que por mais que você tente, você não consegue sair do mesmo ponto? A estagnação, ela é frustrante, porque nós queremos avançar, mas parece que algo nos prende. Nós tentamos mudar, mas nós voltamos para os mesmos padrões, e isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Primeiro, no trabalho, pessoas passam anos e anos na mesma função, insatisfeitas, mas sem buscar a capacitação ou novos desafios. Acabam se acomodando. Nos relacionamentos, casais enfrentam os mesmos problemas repetidamente, mas não mudam a atitude. Permanecem no mesmo lugar, não avançam. Na saúde, nós queremos mais disposição, mais vitalidade, mas a gente continua alimentando velhos hábitos que nos distanciam de uma vida mais saudável, mais cheia de vigor. Nas finanças, muitos reclamam das dívidas. Parece que a gente nunca sai do lugar. Parece que a gente sempre piora, né? Não sei se é assim lá na sua casa, mas na minha é mais ou menos assim, né? Fala, nossa, esse mês vai melhorar. E chegou no final do mês, acabou o dinheiro, né? Tem mais contas para pagar. Muitos reclamam disso. Mas a grande verdade é que a gente segue gastando o nosso dinheiro sem planejamento nenhum. A gente vai continuar do mesmo jeito.
Seja por medo, seja por conformismo, por falta de ação, muitas vezes nos tornamos prisioneiros da repetição. Prisioneiros do eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz esse caminho. Mesmo que tenha um acidente lá e eu possa desviar, eu continuo aqui, porque é esse caminho que eu faço. E eu vou passar 2 horas aqui, o outro eu poderia passar meia hora só. Mas por causa da minha teimosia e do porquê eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse jeito, a gente acaba paralisado, estagnado. Nós somos reféns do... No Egito era melhor, hein? E essa realidade não afeta apenas essas áreas que eu acabei de citar aqui, mas ela também atinge o nosso relacionamento com Deus. E torna a nossa passagem pelo deserto muito mais longa, muito mais cansativa, penosa, desmotivadora. Parece que não tem fim. Israel viveu isso no deserto. Deus os tirou do Egito para levá-los à terra prometida, mas por que eles demoraram tanto? O que impediu o povo de avançar? A mesma pergunta pode ser feita para nós hoje à noite. Por que não avançamos espiritualmente? Por que não avançamos? O que nos mantém presos quando Deus já abriu o caminho? Quando Deus já deu a promessa? Nós vamos pensar aqui em alguns exemplos bem práticos da nossa estagnação espiritual, como eu acabei de citar alguns exemplos aqui da vida cotidiana. Primeiro, na leitura bíblica, muitas pessoas querem conhecer mais a Deus, mas nunca passam do básico. Sempre começam planos de leitura, mas nunca continuam. Para ali em Levíticos, né? Geralmente a galera para bastante ali em Levíticos, né? Ou apenas leem passagens favoritas, né? Essa daqui é legal para ler, então eu vou ler. Aquilo ali não é tão legal, então deixa para lá. Não se aprofunda, não entende, não medita. Você vai ficar no mesmo lugar. Na vida de oração, alguns oram apenas quando precisam de algo ou quando enfrentam dificuldades. Outros até tentam manter uma rotina, mas sempre fazem as mesmas orações automáticas. Orações que parecem rezas. A gente nem pensa direito para orar. Não é resultado de um relacionamento. No serviço cristão, muitos vivem apenas como espectadores, como consumidores de igreja. Sempre dizem que querem servir, mas nunca se dispõem. Preferem assistir ao invés de participar ativamente do que Deus está fazendo. No crescimento espiritual, alguns cristãos estão na fé há anos, mas continuam com atitudes imaturas, infantis, conhecem a verdade, mas não aplicam isso em suas vidas, como nós aprendemos na série Viva a Sua Fé com Tiago. A gente ouve, a gente consome e só. Na luta contra o pecado, pessoas que enfrentam os mesmos pecados repetidamente, mas não tomam decisões sérias para vencê-los, decisões radicais. Dizem que querem mudar, mas não fazem nada diferente para fugir daquilo que os afastam de Deus. Na comunhão com a igreja, muitos vivem isolados espiritualmente. Participam dos cultos, mas não se envolvem com a comunidade. Se você quer ser igreja, deixa eu te falar uma coisa, domingo não é o suficiente. Domingo é o nosso ajuntamento para a gente louvar o nosso Deus, alinhar o nosso coração com Ele, mas é durante a semana que a gente vive igreja. É quando você convida um irmão para sentar na mesa e conversar com ele. A gente fez isso essa semana, foi não, Betão? Almoçamos juntos, comemos uma feijoada maravilhosa, né?
Muito bom. O papo foi ótimo também. Fizemos isso também, né, Gil? Lá no espetinho, né? Pode contar ou era segredo? Pode, né? Tá bom. Ah, tá, levou também, né? Não, eu fiquei com medo, assim, que foi só, né, eu e os diáconos ali, o Ron também estava por aqui, a gente foi lá. Tempo de mesa. É terça-feira chegar aqui e você compartilhar o que você aprendeu da palavra de Deus, é tirar dúvida, é olhar nos olhos do irmão e falar bem assim, irmão, você está passando por essa dificuldade, mas eu também já passei, deixa eu orar por você, deixa eu te dar um conselho, irmãos, vida de igreja acontece na semana. Domingo é só um ajuntamento solene para a gente dizer o quanto Deus é importante para nós. Assim como acontece no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, também podemos nos acostumar com uma fé estagnada. Tá bom, a gente se conforma. Quantos de nós estamos presos em desertos espirituais, andando em círculos sem avançar na caminhada com Cristo? Hoje, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para quebrar esse ciclo. A minha oração, irmãos, durante essa semana foi: Deus, quebra esse ciclo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós precisamos identificar o que está nos travando para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você está vivendo essa plenitude em Jesus? Por que não? O que está te impedindo de viver isso? Então, hoje à noite, mais uma vez, relembrando, eu quero responder essa pergunta, mas eu já vou dando o spoiler aqui, vai ser só a primeira resposta hoje, tá bom? Depois a gente vai continuar. Semana que vem tem culto de louvor, a gente não vai ter a nossa série aqui, inclusive vamos ter um irmão muito querido que nunca deu um devocional trazendo uma reflexão para a gente aqui, vai ser maravilhoso. Então a gente volta no primeiro domingo do próximo mês, tá bom? Então eu vou dar uma resposta, mas são 4. Tá? Por que não avançamos? Hoje eu quero dizer para você e defender o seguinte: nós não avançamos porque estamos presos ao passado. Nós não avançamos porque estamos presos ao passado. Vejam só comigo o texto de Números, capítulo 14, versículos 3 e 4. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Moisés, você não está com nada. Vamos escolher outro chefe aqui, vamos voltar para onde nós estávamos. Irmãos, isso aqui é um grande impeditivo para a gente seguir adiante. O passado. E eu quero dizer para você que o passado, ele se torna um obstáculo se a gente não tomar cuidado. Ele se torna um obstáculo. O povo de Israel estava tão focado nas dificuldades que eles não conseguiram ver o futuro que Deus preparou para eles. Quando eles estavam diante de um novo desafio, eles olharam para o passado e se sentiram mais seguros na escravidão do que na liberdade. Dá para entender um negócio desse? Eles se sentiam mais seguros na escravidão do que na liberdade. Ou seja, o passado, com todas as suas lutas e limitações, se tornou um obstáculo que os impediu de avançar. Mentalmente, eles estavam presos ao passado, naquilo que havia sido ruim, na dor, no sofrimento. Irmãos, essa prisão mental os impediu de ver a promessa de Deus e as possibilidades diante deles. Eles ficaram cegos pelo passado. O que vinha à mente deles era a escravidão do passado e não a liberdade do presente e nem a glória da promessa.
O passado era mais seguro. Muitas vezes nós também somos aprisionados pela lembrança do que não deu certo. Somos aprisionados pelos nossos fracassos ou pelas dores que vivemos. E isso impede a gente de seguir adiante. Quantas pessoas são impedidas de avançar porque estão presas nas suas dores, frustrações, traumas e sofrimentos do passado? Foi o escritor Max Lucado que disse uma frase que eu achei sensacional. O passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. Irmãos, não adianta a gente sair do Egito se o Egito não sair de nós. Não adianta ser liberto do passado se o passado não sai da gente. Não adianta. A gente não consegue avançar. Nós estamos presos em nossas dores, frustrações, traumas e sofrimentos que passou. Imagine um prisioneiro, cria essa cena na sua mente agora, que recebeu a sua liberdade. A cela foi aberta, os papéis foram assinados e ele foi declarado livre, mas em vez de sair e viver essa nova realidade, ele volta para dentro da cela e fecha a porta sobre si. Ele já não está mais preso de fato, mas vive como se estivesse. É isso que uma mente tomada pelo passado faz. A cela está aberta diante de nós, mas a gente sai e volta. Assim somos nós, irmãos. Insistimos em viver presos ao passado, mesmo quando Deus já nos libertou. Cristo nos deu uma nova vida, abriu portas que antes estavam fechadas, nos chamou para avançar, mas muitas vezes nos agarramos às dores, fracassos, erros do passado. Nós nos recusamos a viver o novo que Deus preparou para nós. Mas eu quero te lembrar hoje à noite que Deus não nos chamou para viver dentro da cela do passado. Ele nos libertou para um futuro cheio de esperança e propósito. A pergunta é: você vai continuar dentro da cela ou vai caminhar na liberdade que Cristo já conquistou para você? O passado pode se tornar um grande obstáculo. Onde você se pega mais? No presente ou pensando naquilo que já passou? Mas também, irmãos, o passado, ele pode se tornar uma tentação para voltar atrás. Pode se tornar um obstáculo para a gente seguir em frente, mas também pode se tornar uma tentação para a gente dar meia volta e vou ver. Quando as dificuldades surgem, a tentação de voltar para o passado é grande, muito grande. O povo de Israel, ao enfrentar os gigantes da terra prometida, preferiu voltar para o Egito, onde ao menos eles conheciam a realidade difícil, mas de que, de algum modo, trazia uma falsa segurança para eles. Eu quero deixar esse princípio para vocês hoje à noite. Muitas vezes o medo do desconhecido nos faz desejar voltar para o que era conhecido, mesmo que o conhecido não tenha sido bom. Mas por que a gente prefere? É doloroso. É difícil, mas eu conheço. Voltar atrás, irmãos,
é sempre mais fácil do que avançar. Sempre. Principalmente quando as coisas parecem difíceis. Porque o que já passou eu conheço. Mas o que vem pela frente é algo totalmente desconhecido. O que será que vem por aí? Um novo trabalho, meu Deus, mas como é que é esse trabalho? Como são os meus colegas de trabalho? Como é que é o meu chefe? Uma oportunidade incrível, um salário maravilhoso que você tanto pediu para Deus, mas você se pega pensando, será que eu devo ir? Por quê? Porque o desconhecido faz a gente tremer. A escolha de retroceder nos dá uma sensação temporária de segurança. Irmãos, não caiam nessa armadilha. O passado te traz uma sensação de que ele é seguro. Porque o que já passou, eu conheço. Mas, irmãos, é verdade. Nós não sabemos em detalhe o que vem pela frente. Sim, o desconhecido dá medo, faz a gente querer voltar para trás, mas a boa notícia do Evangelho é que nós não precisamos ter medo do que vem, porque no final, mesmo que o deserto tenha sido difícil, sombrio e doloroso, a gente tem a certeza que o fim dessa jornada é a terra prometida, o fim dessa jornada é o céu, o fim dessa jornada é Jesus. O que vem daqui até lá, de fato eu não sei te dizer em detalhes. O que eu posso te dizer é que Jesus disse, no mundo você vai ter aflições. Não há nada novo debaixo do céu. A gente vive no mundo quebrado, mas no final, o final é restauração, o final é celebração, o final é júbilo, o final é novos céus e nova terra, o final é Jesus terminando a obra em nós, e nós olhando para Jesus, a gente olha para a gente e fala, Jesus, eu te vejo em mim, e que bom que o Senhor se vê em mim. Esse é o extraordinário. Maior do que a tentação que o passado nos traz de querer voltar, é o Deus que prometeu e jamais falhará. Deus tem cumprido as suas promessas, as promessas estão se cumprindo, irmãos. Jesus disse que ia vir, ele veio. Jesus disse que ia morrer e ele morreu. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus disse que voltaria aos céus e voltou. E Jesus disse que um dia vai voltar aqui para buscar a sua igreja e ele vai voltar. Siga em frente. Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló que olhou para trás. Não olhe para o Egito, para trás é escravidão, para trás é uma vida de pecado, mas para frente é promessa. Para frente é santidade, para frente é Jesus, para frente é essa promessa do céu. Em nome de Jesus, não caia na tentação de querer voltar atrás. Tem muita gente deixando de viver o extraordinário porque está voltando para trás. Tem muita gente deixando de viver o novo porque está voltando para trás. Ai, mas eu tive uma experiência tão ruim no meu último emprego. E você está orando por um emprego novo e Deus te dá um emprego novo. Mas porque você quer voltar para trás, você vai perder a oportunidade de viver o que Deus tinha para você. Isso acontece muito no contexto da igreja também.
Pastor, mas a última igreja, nossa, eu saí de lá tão machucado, tão machucada. Ai, eu não sei se eu consigo voltar. Ai, pastor, está sendo boa a experiência, mas eu saí tão machucada da última. Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisas novas para você. Existe igreja que de fato machuca, mas existe igrejas que curam, que libertam, que são instrumentos de Deus na terra, que são sal e luz. A Íbica tem feito o melhor para ser uma igreja assim. Pela graça de Deus, nós temos visto pessoas chegando aqui sendo curadas, voltando a servir, voltando a trabalhar, a vestir a camisa, mesmo que chegaram aqui machucados. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Talvez você passou por um relacionamento muito difícil, muito doloroso, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus pode, Deus tem, Deus providencia pessoas incríveis para a gente se relacionar. Tem gente que está preso a um relacionamento que não deu certo. E Deus tem alguém especial, Deus tem alguém incrível para andar junto com você. Mas você volta para trás e deixa de experimentar o extraordinário de Deus. Por quê? Porque para você o passado se tornou uma normativa, um padrão. Não significa que aquilo que você viveu no passado, você vai viver de novo. Irmãos, o pastor Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, ele disse assim: o que passou, passou. Nada vai mudar o passado. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e, em seguida, se afaste dele. Em nome de Jesus. Sai fora. Vai para frente. O passado, ele também pode nos fazer perder a visão do futuro. O passado, ele pode se tornar um obstáculo para a gente seguir adiante. O passado pode se tornar uma tentação para a gente retroceder. Mas o passado também pode nos cegar. A verdadeira razão da gente não avançar é a falta de uma visão clara daquilo que Deus tem para nós. Quando o povo de Israel não enxergava mais a promessa de Deus, o seu foco foi desviado. O futuro prometido por Deus estava diante deles, perto. Deus estava ali, mas eles estavam mais focados nas dificuldades do que nas promessas de Deus. Para avançarmos, é necessário ter a visão daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. A visão do futuro é o combustível para a gente seguir em frente, mesmo em meio aos desafios. Na narrativa bíblica, irmãos, não é o passado que determina como será o nosso presente, mas é o futuro que determina como nós viveremos o agora. É a eternidade. É o lar que me faz viver aqui do jeito de Jesus. Olha, o que você faz hoje vai determinar o seu futuro. Não. O seu futuro determina como você vive hoje. É por isso que o apóstolo Paulo disse: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo
que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É o futuro que molda o nosso presente. O futuro glorioso nos faz viver o extraordinário. O passado nos faz deixar de viver o extraordinário. O passado, ele pode tentar nos prender, mas Deus nos chama a olhar para o futuro e avançar. Quem você tem obedecido? Sua mente que te engana ou Deus Todo-Poderoso que está no controle de todo o universo e também da sua história? Ao refletir sobre Números 14, de 3 a 4, nós vemos como que o povo de Israel foi impedido de avançar por estar preso ao passado. Da mesma forma, nós também podemos ser paralisados pelas memórias de nossas lutas passadas. Mas Deus nos chama a romper com o passado e confiar em suas promessas e avançar com fé em direção ao futuro que Ele preparou para nós. E eu quero encerrar essa primeira parte aqui desse segundo episódio, lembrando para você o seguinte: a Bíblia, ela está repleta de princípios, exemplos, textos, lições que nos encorajam a viver o novo. Desde o Antigo Testamento. E o Apocalipse termina com o quê? Novos céus, nova terra. E eu quero te lembrar alguns desses versículos. Eu até gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler esse primeiro juntos? Mas agora não lembrem mais as coisas passadas, nem considerem as antigas. Vejam, estou fazendo algo novo, já está surgindo, vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Esse é o nosso Deus. Deus nos exorta a não viver presos às coisas antigas. O texto diz: nem considere as antigas. Esse texto mostra que, embora o passado tenha sido importante, Deus está sempre criando novas oportunidades e formas de agir em nossas vidas. O convite é para que não fiquemos presos ao que já aconteceu, mas que olhemos com fé para o que Ele está fazendo agora e vai completar no futuro. Quando você diz que não é possível viver algo melhor, você duvida do próprio Deus, das palavras do Senhor. O nosso Deus é um Deus de recomeços, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Para de ficar preso no passado e avança. Deus nos chama a ter uma visão renovada, a buscar o novo que Ele tem para nós, independentemente das experiências do passado. Vamos ler outro? Vamos juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este versículo é um lembrete poderoso de que em Cristo nós somos uma nova criação. O passado, com seus erros, falhas e limitações, já ficou para trás. Agora nós temos uma nova identidade em Cristo e somos chamados a viver essa nova realidade. Nossa vida não precisa ser definida pelo que nós fomos no passado, mas pelo que Deus está fazendo a gente ser. Deus está fazendo a gente como Jesus. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus por isso.
Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ler mais um? Estou cheio de lembretes aqui. Vamos lá? Irmãos, não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos ensina a importância de focar no futuro, deixando para trás o que aconteceu. Embora ele tenha sido um grande líder, Paulo não se apegava ao seu passado, mas seguia em frente em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus. Esse texto é uma poderosa lição, irmãos, de que o cristão deve se desapegar das experiências do passado, sejam boas ou ruins, e sempre avançar em direção ao que Deus tem preparado. A vida cristã é marcada por um contínuo movimento para frente. Para frente. Outro exemplo, um pouco mais no começo, no início. Vamos ler junto? Disse o Senhor a Abraão: deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu... Futuro. Deus chamou Abraão e Sara, porém eles tinham uma vida muito bem estabelecida. Mas tiveram que deixar tudo para trás e confiar no que Deus tinha para eles de novo. Viver na escravidão e deixar o passado para viver o futuro já é difícil. Imagine viver uma vida confortável e ter que deixá-la para desfrutar de algo muito melhor. Foi isso que aconteceu com Abraão. A vida já estava feita. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Quando você estuda o contexto da família de Abraão, provavelmente Abraão fazia parte de uma família muito rica. Deus disse: eu tenho algo novo para você. Sai daí, deixa tudo para trás. E você ainda não sabe, mas eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E aí a gente olha para Deus e diz: não, Senhor, está tão bom aqui, está tão gostoso. Oh Deus, a minha vida está tão tranquila agora, tudo estabilizado, tudo legal. E aí Deus vem, pois é, eu quero te mostrar coisas novas. Eu sei que é difícil, mas o que eu tenho para você é sempre o melhor. Mas tem gente se conformando com o bom e deixando de experimentar o melhor, porque está preso ao passado. O chamado para viver o novo, muitas vezes, aprenda isso, muitas vezes exige a disposição para sair da nossa zona de conforto. Tem muita gente querendo viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus, mas não quer deixar sua zona de conforto. Eu me arrependeria fortemente se eu não saísse da minha casa hoje para vir aqui. Porque eu fui profundamente abençoado pelos louvores. E estou sendo extremamente abençoado com a exposição da palavra. E eu me sinto muito amado através do abraço que eu recebo de cada um de vocês. As pessoas vivem dizendo: eu quero o novo, eu quero a cura, eu quero um novo emprego, um novo casamento, eu quero uma vida mais íntima com Jesus, eu quero crescer na minha vida espiritual. Mas não saem do conforto das suas casas.
para viver o que Deus tem para elas. Aqui não tem um texto, eu coloquei o trecho aqui, mas coloquei a ideia para vocês entenderem a transformação de Pedro. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, teve a sua vida transformada de pescador para apóstolo. No entanto, após a sua negação de Jesus, Pedro, pensa comigo, gente, Pedro negou Jesus 3 vezes e ele disse: eu nem conheço esse pessoal aí que anda com Jesus. Ele negou mesmo. Ele falou: não, eu não sou, eu não faço parte disso. Imagina a dor, o remorso que isso causou no coração de Pedro. E aí, de repente, Jesus aparece e diz: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não te amo com o amor que eu deveria te amar. Mas mesmo com minhas limitações, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro poderia muito bem ficar preso ao passado. Mas Jesus, eu te neguei 3 vezes. Jesus, eu estou envergonhado. Jesus, eu não sou digno. Mas Jesus olha para Pedro e diz: vai para frente. E apacenta as minhas ovelhas. Essa restauração significou um novo começo para Pedro, que se tornou um dos pilares da igreja primitiva. O perdão de Deus oferece um novo começo, independentemente dos nossos erros do passado. Deus não só nos perdoa, mas nos restaura para uma nova missão. Que Deus maravilhoso. O Novo Testamento, a nova aliança, o exemplo do nosso próprio mestre. Mateus 9,17 diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Talvez você ouviu esse versículo e falou: não entendi, foi nada. Esse texto aqui, de fato, dá pano para manga. É algo bem profundo, teológico. A gente precisa estudar bastante, mas de forma bem resumida. Jesus trouxe uma nova aliança. Jesus trouxe um novo pacto entre Deus e os homens, que não depende mais de sacrifícios e leis externas, mas do perdão através do seu sacrifício na cruz. Ele trouxe o novo vinho, que não pode ser colocado em odres velhos, mostrando que a sua obra e os seus ensinos eram algo completamente novo, completamente transformador. Jesus trouxe um novo jeito de viver e nos convida a experimentar essa nova vida, onde temos acesso ao perdão e à salvação. Amém, louvado seja Deus por isso. A Bíblia nos incentiva o tempo todo: viva o novo. Viva o novo. Nós precisamos deixar para trás o que já passou. Não importa o quanto o passado tenha sido difícil ou frustrante, Deus está sempre disposto a fazer algo novo em nossa vida. Chega de Egito, irmãos. Chega de escravidão. Vamos viver o extraordinário de Deus para nós. Vamos avançar. Vamos seguir em frente, certos de que as promessas e os propósitos de Deus se realizarão. Enquanto o pessoal do louvor vai chegando aqui, eu quero contar uma experiência para você. No final de 2017, eu me vi muito cansado, desgastado na vida ministerial. E eu me lembro que isso chegou a um nível tão alto que eu me peguei
não conseguindo fazer o que eu mais amava fazer. E quando isso aconteceu, ligou-se no meu farol aquela luz amarela dizendo: toma cuidado. Cuidado. E lá fui eu, atrás de ajuda. Busquei pastores, busquei amigos, busquei profissionais na área da saúde. E eu me vi então lutando contra a ansiedade e a depressão. E eu não sei se você sabe, mas depressão é excesso de passado. Todos os dias, quando eu acordava, o que me vinha à mente não era o futuro glorioso que Deus tinha para mim, mas um passado cheio de lutas, de dores, de sofrimento. E isso me fazia não querer levantar e viver. Mas Deus foi tão bom comigo, tão bom, que Ele me deu uma nova chance. Mas eu ainda estava preso ao passado. E diante de uma oportunidade incrível, eu disse não. Eu disse não, porque eu esqueci de olhar para a promessa. E eu ainda estava olhando para o passado. Mas Deus foi tão bom, que Ele me deu mais uma oportunidade. E o único pedido que eu fiz para o Senhor foi: Deus, me ajuda a viver o novo que o Senhor tem para mim. Chega de Egito. Chega de passado. Chega de conforto. Eu quero voltar para a guerra. Usa a minha vida, Senhor. E Deus me deu mais uma chance. E eu posso dizer para vocês hoje, com muita alegria, que eu estou vivendo um dos melhores momentos no ministério pastoral. Eu olho para a Íbica e eu falo: Deus, obrigado por me libertar do passado e me fazer viver o novo. Que em nome de Jesus, você também viva o novo de Deus para a sua vida. A gente vai terminar o culto hoje cantando: na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim, declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.